Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando hoje com a professora doutora Lenise Santana Borges, que é docente na graduação e na pós-graduação da Escola de Ciências Sociais e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiânia. A professora Lenise é coordenadora do grupo de pesquisa Construção de Fatos Sociais e é também cofundadora do grupo Transas do Corpo. E nós vamos conversar hoje acerca dos direitos relacionados às pessoas lésbicas. Professora Lenise, é um grande prazer ter a senhora conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar com você, estar com vocês. É uma alegria de saber que a gente tem, nesse momento do Brasil, iniciativas como o programa de vocês, Radar Direitos Humanos, tematizando assuntos tão relevantes, importantes para a sociedade de forma geral. Acho que essa iniciativa, principalmente a partir dessa perspectiva, de pensar que esses temas eles precisam chegar, às pessoas precisam conhecer, discutir, pensar, refletir. Eu compartilho muito dessa forma de pensar. Queria parabenizar e dizer, então, novamente, da minha alegria de estar com vocês. A alegria de receber a senhora é toda nossa. Eu gostaria de começar a nossa conversa explicando ao pessoal que nos ouve que no dia 29 de agosto se celebra o Dia Nacional de Visibilidade das Pessoas Lésbicas. E eu gostaria que a senhora pudesse nos explicar um pouco da origem deste acontecimento, deste evento, e a relevância que ele tem para a defesa dos direitos das pessoas. Então, acho que essa história, pensar que essas datas, elas, de alguma forma, elas remontam, a algum tipo de acontecimento, algum tipo de evento que marcou a história dessas pessoas. Acho que, analogamente ao que aconteceu lá nos Estados Unidos, o Stonewall, também marcou, a data, o Dia do Orgulho Gay, que foi também um movimento de reivindicação, de visibilização e, ao mesmo tempo, de afirmação, de uma forma de vida com especificidades e, ao mesmo tempo, com direito ao prazer, à beleza, etc., etc. O Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil é também marcado por um evento, um acontecimento que reporta a uma localidade, que é um bar que existe em São Paulo, chamado Ferros Bar, que era um bar onde as pessoas, mulheres lésbicas, se encontravam, se reuniam, com um ponto de encontro, como um lugar de sociabilidade lésbica. E era também um lugar onde essas mulheres, elas se organizavam, pensar, que nos anos 80, São Paulo vivia um momento bastante agudo, de repressão, tinha um delegado bastante truculento que fazia perseguições ostensivas às travestis, às lésbicas, aos homossexuais, e essas mulheres se reuniam no Ferros Bar e havia uma forma, de comunicação que era assim, como que elas levavam, as suas experiências, o que estava acontecendo, as suas reivindicações, e existia então um jornalzinho chamado Xana com Xana, e esse jornalzinho elas levavam lá para o Ferros Bar, e elas queriam também comercializar esse jornal. E aí esse foi
basicamente o motivo de uma reação bastante hostil, né, do dono do estabelecimento, que tentou impedir a venda desse material lá dentro do bar. E é em função disso, né, que essas mulheres, lideradas por uma moça chamada Rosalie Roth, que tem uma importância muito grande também na organização e, ao mesmo tempo, na história, né, do movimento lésbico, então lideradas pela Rosalie, elas começam a fazer, né, uma manifestação repudiando, né, essa atitude do estabelecimento, do dono do estabelecimento, e frente, né, a toda a argumentação da Rosalie, que era uma pessoa articuladíssima, esse dono, ele reflui e ele permite, então, a comercialização, enfim, isso tudo é registrado, você tem registro, né, fotográfico, né, desse acontecimento lá no Ferros Bar, e isso, de alguma forma, é entendido, né, como um marco, uma mudança, né, uma espécie de turning point, no sentido de que, não, nós não vamos nos calar, nós vamos defender, né, nossa posição, nossos direitos, porque entendemos, principalmente, que essa é uma questão política e, portanto, precisamos ocupar esses espaços. Então, acho que a própria condução, né, da época, ela, de alguma forma, apontava, né, para a necessidade de ocupação de diferentes espaços, e a Rosalie aí foi uma mestre nesse sentido, porque ela vai, por exemplo, para programas do tipo Hebe Camargo, então mostrando, né, a cara, colocando a cara à tapa e saindo, vamos dizer assim, né, do armário, né, saindo também dessa coisa mais da repressão para divulgar e difundir e falar dessa temática de um jeito mais acessível e, ao mesmo tempo, buscando desconstruir, né, uma série de preconceitos em relação à temática da lesbianidade. E qual a razão ou qual a importância de termos um destaque nessa luta no contexto macro do movimento ou da atuação em defesa dos direitos das pessoas no contexto do LGBTQIA+. Acho que a questão dessa, né, vamos dizer, dessa separação, né, de se dissociar, vamos dizer assim, do movimento homossexual, né, especialmente dos gays, né, é que, de alguma forma, as lésbicas, elas ficavam subsumidas, quer dizer, era como se fosse um grande guarda-chuva e elas ocupavam um espaçozinho ali dentro desse lugar ocupado por homens gays, né? E a gente sabe, né, que dentro da organização também existia muita misoginia, existia também uma lógica, né, extremamente patriarcal. Então, você querer sair, né, se destacar, se desmembrar e criar, vamos dizer assim, a sua própria história, né, reivindicar e dizer das suas especificidades, eu acho que tem a ver com isso, né, com uma história que inicialmente parece que foi muito importante, né, essa coalizão, né, estar junto, né, com os gays, e eu acho que hoje ainda muitas ações são feitas nessa perspectiva, mas ter também um lugar próprio, uma identidade própria, foi muito importante para perceber, né, mais claramente quais eram as necessidades e, ao mesmo tempo, tomar ações, né, que viessem ao encontro, né, dessas necessidades. Então, a gente pode pensar também, né, que assim, a questão da mulher lésbica, ela, por si só, ela já carrega ou encerra uma dupla opressão, né? Assim, isso sem pensar nos outros recortes, né? Sem pensar dentro de uma perspectiva interseccional. É o fato dela ser mulher e o fato dela ser lésbica. Então, eu penso que isso tudo, numa sociedade, né, patriarcal, numa sociedade heteronormativa, faz toda a diferença. Você buscar esse caminho, né, e esse lugar com as características, né, com as demandas desse público. É preciso também lembrar, né, que não foi só essa, vamos dizer, essa separação, né, que aconteceu de se criar, né, especificamente um lugar, né, no movimento
para as lésbicas. As lésbicas também, em um determinado momento da história, elas estavam alocadas dentro do movimento feminista. E o movimento feminista, inicialmente, também serviu como um lugar não só para discutir as opressões, né, das lésbicas, mas um lugar de sociabilidade, um lugar também de encontrar outras mulheres lésbicas. No entanto, a questão, e aí eu retorno, né, assim, a questão maior em termos do coletivo do movimento feminista é que, em alguns momentos, as pautas também desse movimento feminista, elas não se abriam, né, e não incluíam as pautas das mulheres lésbicas. Então, percebe que sempre vai ter uma tensão dessa coisa mais do geral, né, e do específico. E como você negocia isso também vai depender, né, do momento, do contexto, das forças que estão ali. Então, acho que é importante entender que foi se criando também, né, um pouco dessa necessidade de tomar, né, de um caminho mais solo, um caminho mais próprio. O que não quer dizer, em momentos, né, necessários, você não se volte, não se inclua novamente nesse movimento mais geral. Eu acho que, assim, queria deixar claro que eu não estou defendendo, né, uma posição ou outra, mas entender, né, esse desmembramento, né, essa dissociação, essas saídas, elas têm a ver com o que aconteceu, né, o que estava acontecendo em determinados momentos da história, né, do movimento homossexual. E quais os principais obstáculos ou as principais formas de violência que são direcionadas às mulheres lésbicas no contexto da nossa sociedade? Então, eu acho que, de forma geral, tem algumas questões que elas permanecem, né? Mesmo a gente entendendo, né, que o mundo ele se transformou, né? Que o mundo, de alguma forma, ele caminhou, por exemplo, para um paradigma, né? Quer dizer, todas essas questões, especialmente, né, dos grupos considerados desviantes, né, dos grupos LGBTQI+, eles eram vistos dentro de um paradigma do pecado, né, um paradigma da doença, né, da patologia. Então, tudo isso foi se transformando e foi caminhando, né, para um outro paradigma, que é o paradigma dos direitos humanos. No entanto, a gente tem que entender, né, e isso alguns sociólogos, né, nos ensinam, que você tem avanços, mas os avanços, eles carregam, né, eles continuam trazendo essas outras formas de pensar. Então, nós estamos entendendo e defendendo, né, que essas questões sejam olhadas à luz do paradigma dos direitos humanos. No entanto, se a gente for conversar, né, na sociedade, em diferentes lugares, a gente ainda vai ouvir pessoas que entendem, né, essas questões dentro de uma lógica da patologia, dentro de uma lógica, ou seja, da normalidade, dentro de uma lógica do pecado. Então, acho que uma primeira questão é essa, entender que esses discursos, eles coexistem na nossa sociedade. Portanto, a questão, né, do preconceito, da invisibilidade, da discriminação, elas continuam sendo, né, questões que precisam ser enfrentadas. Por quê, né? Por que precisam ser enfrentadas? A questão da invisibilidade, eu acho que a gente pode pensá-la de diversas formas. Quem são, né? Quando a gente pensa, quem são as mulheres lésbicas? A gente sabe, né? A gente tem algum tipo de registro, algum tipo de estatística, algum tipo de estudos que vá pensar um pouco mais nessa população? O que a gente sabe é que não, né? Assim, existem estudos, às vezes estudos mais pontuais dentro da academia, mas nada mais, vamos dizer assim, de um cunho que pensasse, por exemplo, a necessidade de entender essa população para pensar também estratégias de proteção.
Então, você tem estatísticas que não levam em conta, né, essa questão da orientação sexual, da sexualidade, e, por consequência, então, a gente não pode nem ter uma noção, né, mais clara, né, de quem são essas pessoas. E o que a gente sabe é que, se a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente tem um espaço muito grande para o imaginário, né? E, ao mesmo tempo, para uma omissão em relação a essas pessoas. É por isso que, às vezes, né, entender que o segredo, né, não falar sobre, né, muitas vezes entendido como uma atitude amorosa, né? Não vou falar disso, não. Esse aqui não é o lugar nem a hora para falar disso. A nossa instituição aqui, a gente fala sobre todas as coisas, mas sobre isso não. Isso muitas vezes justificado como uma atitude amorosa. Isso está muito, vamos dizer, presente na vida das pessoas lésbicas, das pessoas gays. Então, você vê esses discursos nas instituições, você vê esses discursos nas famílias. Então, além de professora, eu também atendo, né, na clínica, e eu vejo muito sofrimento, né, um sofrimento das pessoas em razão desses discursos homofóbicos, lesbofóbicos, de, olha, melhor a gente não falar sobre isso, porque tudo bem aqui em casa, né, mas sua avó, sua tia, né, não vamos, né, publicizar isso não, porque aí a gente, né, corre o risco de, sei lá, ser mal visto, ser criticado, né? Então, eu penso que isso está dentro, vamos dizer assim, dessa lógica, né? Dessa lógica da invisibilidade, né? Vamos ser discretos, né? Assim, não vamos nos afirmar, não vamos, né, dizer quem somos. Então, eu acho que aí tem uma brecha muito grande para as violências. E eu acho que cada vez mais, acho que as pessoas, elas, de alguma forma, elas não querem, né, se dissociar também das suas histórias, das suas biografias individuais. Quer dizer, eu sou Lenise, docente, professora, feminista, que amo outras mulheres, amo as mulheres, né? Me relaciono, né, social e afetivamente, sexualmente com outras mulheres. Isso faz parte da minha biografia. E se, de alguma forma, isso não se apresenta, e eu acho que isso não é, vamos dizer assim, a coisa principal, e eu não defendo que as pessoas tenham que se apresentar dessa forma, mas de entender que isso, né, está, vamos dizer assim, no rol das coisas que fazem parte, né? Quer dizer, da vida, né? Tanto o amor, a sexualidade, né? A gente sabe que são partes fundamentais, né? Fazem parte, né, da nossa história, né, enquanto ser humano. Então, eu acho que a questão da invisibilidade, ela, especialmente na nossa sociedade patriarcal e heteronormativa, ela precisa ser combatida, porque aí acho que as histórias de sofrimento, né, elas vão, de alguma forma, encontrar referências, encontrar possibilidades de partilha. A gente sabe, né, principalmente a gente da psicologia, que você poder falar sobre o seu sofrimento é uma condição de cura, é uma condição de dissolução desse sofrimento, de você entender, principalmente quando você fala com um outro que tem uma escuta compreensiva, né, para a sua dor, para o seu sofrimento, você sai, então, daquele estado de solidão para um lugar que é um lugar do compartilhamento, um lugar onde você se sente pertencente, né, a um grupo, a uma comunidade, enfim. Isso faz toda a diferença, eu acho que na vida das pessoas. Eu entendo, né, não só como uma experiência própria, mas também na experiência que eu tenho com grupos e pessoas, né, LGBTQIA+. Então, eu acho que essa questão da invisibilidade, ela também, de alguma forma, ela atrai e acaba facilitando a ocorrência das violações
e das violências. No caso das mulheres lésbicas, e aí as violências elas são perpetradas, né, das mais diferentes formas, os mais diferentes tipos de violência, desde das mais ostensivas às mais sutis, e que eu acho que essa é uma questão premente. No caso das mulheres lésbicas, você tem algumas situações, desde a lesbofobia, a questão dos estupros coletivos, ainda, né, a questão das terapias de conversão, hoje finalmente proibidas, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, a partir da sua resolução, né, a 001/99, mas ainda, né, infelizmente, nas igrejas, você não tem esse tipo de reconhecimento e proibição. Então você tem ainda um flanco, né, muito aberto para que essas violências continuem sendo perpetradas. Ainda, né, pensando a especificidade das mulheres lésbicas, existe um campo onde acho que tem sido bastante discutido, né, e se tenta avançar, que é a questão da saúde, né, a saúde das mulheres lésbicas. Então, algumas questões muito do cotidiano mesmo dessas mulheres, né? Por exemplo, o cuidado do corpo, né? Se é um corpo que é visto como um corpo abjeto, na medida que o corpo entendido, né, o corpo legítimo para uma mulher, é um corpo que se associa a um outro homem, e um corpo também, né, que se coloca, né, para a maternidade, acaba sendo, né, um corpo que é desqualificado. E, portanto, também, né, na questão da saúde, dos atendimentos, das buscas que essas mulheres fazem, principalmente na questão da saúde ginecológica, elas muitas vezes acabam se expondo a violências. Não é raro a gente ouvir, né, relatos de mulheres que vão aos ginecologistas e aí dizem, né, quando dizem, algumas dizem, outras já não dizem, inclusive por receio, né, desse tipo de violência. Quando dizem que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres, isso é considerado como uma sexualidade não ativa, ou seja, é completamente desqualificado, como algo inexistente. E isso tem implicações seríssimas para a saúde dessa mulher, para a saúde sexual dessa mulher. Alguns estudos têm feito, né, uma relação entre a incidência, né, de câncer de mama, de câncer de útero, de ovário, né, pela própria não atenção, né, pela forma como não são cuidadas, pela forma como não são orientadas para cuidar da própria saúde, do próprio corpo. Então, acho que essas são questões muito sérias, né, em relação ao cotidiano, né, dessas mulheres. Uma outra questão que vem sendo, né, discutida, pensada, é a saúde mental, né, dessas mulheres. Quer dizer, se é um clima, né? Se é um contexto ainda de muita opressão, de muitas violências, de muitas incertezas nos vários campos da vida, essa saúde mental também fica mais vulnerável, ela fica mais fragilizada, portanto, então, mais vulnerável, né, a acidentes, a acontecimentos que prejudiquem essa saúde dessas mulheres. E partindo da premissa que a religiosidade, a religião, a espiritualidade, de uma maneira geral, é um fato social estruturante, que estrutura a nossa identidade, que estrutura a nossa sociedade, por vezes, qual deve ser o papel das organizações religiosas, dos movimentos religiosos, das instituições, de uma maneira geral, para a promoção, para a defesa, para o avanço dos direitos das pessoas lésbicas? Então, Rodrigo, essa é uma questão que, assim, sempre eu fico pensativa, sabe, sobre ela, porque ela esbarra na minha vida profissional o tempo todo.
Quer dizer, qual é a relação possível com as igrejas? Porque acho que, assim, primeiro a gente tem algo que eu acho que é inegável, né? A importância, né, da religiosidade, a importância, né, de você crer, de você ter algum tipo de conexão, né, com a fé, com esse divino, enfim, nas mais diferentes formas. No entanto, a questão se coloca, eu acho que mais complexa, quando a gente pensa nas instituições. Então, eu uma vez fui fazer um curso lá no Rio de Janeiro e eu conheci um pouco do trabalho do Marcelo Natividade, que é um antropólogo que faz vários estudos sobre a importância das igrejas inclusivas, né, de você criar, né, esses espaços, né, para acolher e, ao mesmo tempo, discutir, enfim, tratar dessas questões, né, que isso não seja algo alijado, né, que seja algo excluído, né, expulso desses lugares. E eu acho que as instituições, elas têm uma batata quente nas mãos, porque muitos desses lugares estão perdendo fiéis. Esse, por exemplo, é um argumento que eu tento utilizar. Né? Vocês não querem as pessoas, né? Não precisam das pessoas. Quer dizer, as pessoas também compõem, constroem, né, a história dessas instituições. Então, se vocês querem, né, essas pessoas, vocês precisam realmente abrir o coração, as mentes, os espaços para que essas pessoas possam se sentir incluídas. Não dá mais para fazer esse movimento, né, de fechar os olhos, de enfiar a cabeça, de botar debaixo do tapete. Isso está aí, está na vida, né? O que a gente vê hoje na sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade diversa, uma sociedade, né, com pessoas de todos os tipos. Então, quando você faz, né, vamos dizer assim, esse tipo de ordenamento, onde você só vai acolher, e só vai discutir, só vai pensar a partir do homem branco, heterossexual, né? Eu acho que é problemático, acho que é um tiro no próprio pé, pensando, inclusive, na sustentabilidade dessas instituições, que eu acho que, realmente, se esse argumento, né, do bolso, dos recursos, não for suficiente, porque me parece que, às vezes, é o que acaba, né, fazendo, né, mudando a forma, né, dessas instituições pensar. Então, assim, quando eu disse, né, da minha alegria de estar com vocês, é porque, de alguma forma, e você foi muito generoso, né, me passou alguns podcasts, e eu fui escutar mais com cuidado o programa da Teologia Queer, onde a pessoa que estava falando nesse podcast, ela chamou atenção, né, para não é só a necessidade das igrejas abrirem espaço e acolherem, né, os seus fiéis. Ele chama atenção para a necessidade das igrejas, das instituições, reconhecerem a violência que fizeram e fazem com os seus discípulos. Reconhecer é muito além. E eu achei isso assim muito radical e impressionantemente importante, porque aí não importa não ser só, né, preconceituoso, né? Você tem que ser totalmente, né? E essa ação de você politizar e ser né, não ser lesbofóbico, não ser homofóbico, passa por uma revisão da história dessa instituição, daquilo que fizeram e daquilo que fazem. Porque, e aí, assim, é claro que me veio à mente várias, né, a minha história, a história também de várias pessoas que eu atendo, que vivem na carne esse sofrimento e que são aviltadas, né, assim, que são hostilizadas, que são muitas vezes obrigadas a pensar ou a vida delas, a vida que elas
abraçaram, que elas escolheram, ou a vida religiosa, ou a vida na instituição, seja na família, seja na igreja. Isso eu acho de uma crueldade, isso eu acho assim é a barbárie, né? É algo que não dá realmente para a gente ser conivente, né? Então eu acho que me parece que esse caminho, né? Esse caminho de revisitar a história e de se responsabilizar por aquilo que também promoveu é fundamental para uma ação que seja realmente acolhedora, que seja, né, de pertencimento, né, dessas pessoas nesses lugares. Muito obrigado, professora Lenise, pela sua participação aqui no nosso Radar Direitos Humanos. Nos deste muitos aspectos para pensar a respeito do nosso próprio engajamento enquanto pessoas, mas também enquanto instituição religiosa aqui na nossa Diocese Anglicana de Brasília. Eu agora, além de te agradecer a tua participação, te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Então, Rodrigo, acho que eu não falei muito a respeito daquilo que eu acredito também do papel das mídias, né? Eu sou uma estudiosa também das mídias e eu penso que nessa questão da visibilidade, da invisibilidade, as mídias, elas tiveram um papel preponderante, né? Nessa aparição, né, e ao mesmo tempo na produção de diferentes sentidos sobre aquilo que se pensa, né, sobre lesbianidade, sobre homossexualidade. Eu particularmente fui estudar uma novela, eu fui estudar Senhora do Destino, né, que foi a primeira novela brasileira que não explodiu e não teve uma tragédia assim na vida dessas mulheres. Então foi uma história que teve início, né, acho que a partir do 10º capítulo da novela, e elas, né, foi até o final. Então eu fico pensando, né, a questão das mídias, e aí, né, hoje a gente tem diferentes entradas, diferentes possibilidades mediáticas, né, a questão das redes sociais. Eu acho que elas têm, né, assim, um papel muito importante nessa democratização, também no fortalecimento, na aproximação, né, dessas pessoas, e eu penso isso deve ser pensado também, né, e eu acho que vocês, de alguma forma, estão também entendendo, né, o papel dessa ferramenta para produzir também conhecimento, para produzir também outros sentidos sobre a questão da lesbianidade, enfim, da questão da população LGBTQIA+. Muito obrigado, professora, mais uma vez, em nome do Radar Direitos Humanos, pela tua participação conosco. Eu conversei com a professora doutora Lenise Santana Borges sobre o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e os direitos das pessoas lésbicas. A vocês que nos escutam, desejo saúde, vacina para todas nós e nos encontramos no próximo episódio. Fiquemos na paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.